Estamos aqui hoje, boa noite a todos. Vamos começar a falar do suicídio, da loucura, de uma maneira técnica, de uma maneira com amor e carinho, que é um título um pouco assim assustador às vezes para quem escuta, mas nós vamos falar de uma maneira mais amigável. Então hoje estamos para divulgar mais uma vez o Evangelho segundo o Espiritismo e falar desse tema com muita luz, né? Junto com o nosso grupo Nova Luz, que estamos divulgando o Evangelho a todos vocês, todos os dias da semana, de segunda a sábado, e assim possamos juntos levar esta luz a todos aqueles que estão aos nossos ouvidos, às nossas palavras, aos nossos olhos e os nossos sentimentos. É isso que nós temos que levar: escutar, falar, pensar, refletir e vibrar luz. Daqui a pouco a gente começa a nossa live e assim, dessa maneira, a gente vai divulgando mais uma vez na luz de Jesus. E como eu disse, vamos falar de uma maneira bem tranquila, muito assim, vamos entrar numa parte técnica verdadeira e sincera, para que possamos passar isso de uma maneira bem light, né? Que é um tema bem, não é pesado, não é forte, mas é doído, né? Vamos lá. Nós vamos fazer a nossa oração inicial então, e dessa maneira eu convido a todos vocês, e eu aqui vou convidar a minha fofinha para a gente poder fazer a oração junto, né? Oi, gente, boa noite. Boa noite. A gente vai pôr uma musiquinha e dessa vez eu não vou esquecer a música ligada. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Que assim seja. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Obrigado, meu amor. Boa noite, gente. Tô indo. É isso aí, pessoal. Muito bem. Vamos lá. E hoje nós vamos falar do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos do Evangelho segundo o Espiritismo. E o suicídio e a loucura. Nós vamos falar aqui primeiramente da loucura. Nós vamos falar mais rápido da loucura. A gente vai dar um foco maior na parte do suicídio. A calma e a resignação, adquiridas na maneira de encarar melhor a vida terrena, e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, portanto, graças à maneira pelo o Espiritismo, né? Porque o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias
o levariam ao desespero. É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. É dessa maneira que nós vamos falar, né, da parte da loucura. A loucura, elas são ideias fixas em nossas cabeças que tornam perturbações. O medo, ela provoca também as perturbações. Sentimento de culpa, são sentimentos estes que eu acabei de falar, que ao excesso e forçar o nosso cérebro e esquecendo da fé, são motivos que nos levam a um caminho. Caminho este que nós vamos chegar até a loucura. Assim, primeiramente, as obsessões. As obsessões é algo que nos perturba. Irmãos que já partiram destas que vêm cobrar ou até mesmo ajudar. Só que essa ajuda, ela nos atrapalha porque às vezes eles não sabem como. Mas enfim, da obsessão a gente pode gerar uma subjugação, que é um pouco mais além, né, de uma obsessão um pouco mais elevada. Então é um termo um pouco mais forte. E depois da subjugação, a fascinação, nós somos dominados por irmãos que, assim dizer, nos descontrola, nos perturba e assim atrapalhando a nossa mente. Chegando num passo da loucura, que esses são os estágios até chegarmos em uma loucura. Tem a loucura física, sim, e mental, é óbvio, mas a grande maioria é uma loucura obsessiva. E assim tratando como? Com trabalhos, né? Com dedicações, passes, orações, fluídicas, tratamentos de mentalização numa sintonia de luz para ajudarmos todos esses irmãos. O Espiritismo bem compreendido é um preservativo da loucura, porque ele bem entendido, ele nos ensina a este caminho, como outras religiões às vezes não ensinam, dos passos até chegarmos a uma loucura. Pode ser de vidas passadas também, onde que nascemos e adquirimos essa sintonia. Estou com as minhas anotações aqui, por isso que às vezes eu dou uma olhadinha para baixo. E na parte da loucura, faremos tratamentos, né? Tratamentos, como eu já disse, com médicos, psicólogos, psiquiatras e religiosos também. E uma pessoa que necessita de muita paciência e muito amor. Assim vamos seguindo a nossa vida. Falando do suicídio. Da pergunta 880 do Livro dos Espíritos. É uma pergunta que, por enquanto, não vou dar a resposta, mas eu sei que muitos já sabem. Eu vou fazendo ela durante a live. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual é o primeiro direito do homem em relação da nossa segunda parte, que é o suicídio? Vamos lendo, então, aqui da parte do suicídio. O mesmo se dá com o suicídio, ele relaciona junto com a loucura. Se executarmos os que se verificam por força de embriaguez e da loucura, o que podemos chamar de inconsciente, é certo que sejam quais forem os motivos peculiares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia, e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não vê um tempo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade? Senão bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim de seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar sua miséria pelo suicídio.
A gente tem algumas palavrinhas aqui nessa leitura, o descontentamento, né? A parte da eternidade, acabar com a vida ou a frouxidão moral também. Nós sabemos que uma leva a outra, a parte da loucura, as mesmas características também levam ao suicídio. É uma maneira de a gente estar descontente com algo. O descontentamento nos levam a entrar numa situação delicada. Isso é, se não tivermos controle, é óbvio, de todas as nossas situações. As decepções da nossa vida e o que acontece durante a nossa vida também nos leva. As decepções, elas são carregadas de perdi, ou eu não consegui, de fraqueza, eu não sou bom nisso, enfim. São mentalizações, como eu posso dizer assim, que nos enfraquece, que nosso cérebro vai nos alimentando de uma maneira negativa. Temos que pensar o quê? Positivo. Não foi dessa vez, mas vou conseguir, vou vencer. É uma parte que nós temos que lembrar de que a nossa vida é gerada também pelo amor. Então, pais, amem seus filhos. Filhos, amem seus pais. Mães, amem seus filhos. E filhos, amem suas mães. Tios, sejam tios. Primos, primas, sejam primos. Façam desses títulos momentos felizes, como amigos, como confidentes, como companheiros de vidas. Avós, nem se falem. Avós, sejam avós. Aquele bolo no final de semana, aquele telefonema falando, estou com saudade, aquele cheirinho de chá, que acolhem os seus netos, os seus filhos em suas casas. A família, ela tem que ser construída cada vez mais no amor. Avós, contem histórias para os seus netos, para os seus filhos, de suas vidas. Os pais também, para que possamos viver e entender o como nós vivemos no passado, como nós vivemos hoje, falando do amor, né? São situações onde que temos que viver, temos que nos relacionar uns com os outros. Amigos, amem-se. Vamos amar os nossos amigos e também os nossos inimigos, não rogando-lhe o mal. A família, ela tem que ser constituída com muito amor, com muito carinho. E é nesse momento que nós vamos fazendo coisas legais. Uma historinha assim, é minha mesmo. Eu lembro uma vez que eu estava brincando com o Lucas. Nós estávamos descalços, a gente estava jogando bola, pulando corda, fazendo muitas coisas. E aí o Lucas chegou, sentou no sofá, esticou a pernona, a Lu deu uma olhada assim, né? E falou, Lucas, o que é essa sujeira debaixo do seu pé? Ele olhou e falou assim, olha, isso aqui é alegria e felicidade. Quer dizer, são momentos em família que nós temos que ter, sim, como todas as famílias têm com seus filhos, uma relação de amor e carinho. O mundo precisa de amor. Nós precisamos de amor. E dessa maneira que nós vamos conquistando os corações daqueles que estão, o quê? Decaídos, pensando em coisas, em situações, para abreviar a vida. Converse honestamente. Aproveite essa quarentena para ter uma conversa boa, um abraço, um sorriso, né? Esses momentos onde que estamos juntos. Sejam sinceros uns com os outros. Falem a verdade do que sentem em relação aos seus sentimentos. Pais, filhos, família, falam, se expressam o que sentem. Às vezes nós temos ao nosso lado, aliás, sempre, grandes amigos que estão ao nosso encontro para poder nos ajudar. Mas fale com amor e escutem com o coração também para poder ajudar. Desabafem, isso limpa a alma. São momentos que temos que ter com a nossa família para que possamos manter unidos na vida eterna. Eu tenho aqui também uma outra história de um fato que aconteceu. Foi no Centro Espírita Nova Luz,
junto com a minha irmã Elisângela, meu irmão Ricardo, o Ângelo acho que estava presente também, a Karina, enfim, todo o pessoal. Nós, das 19h30 até as 20 horas, nós fazemos um estudo. Naquele dia, nós percebemos que uma moça entrou. E através da intuição do nosso Deus bom querido, graças a Ele, nós sentimos que ela não estava bem. Então, nós paramos o estudo, direcionamos a conversa a ela, e assim dissemos a ela, seja bem-vinda, minha amiga. E aquele olhar de tristeza, ela disse, muito obrigada. E assim, olhei bem para ela e lhe disse, pode conversar com a gente, né? O que você está sentindo? E ela se desabafou, falou que veio para Jundiaí, ele era de uma outra cidade. E assim, né, olhei para Elisângela, ela me deu um toque como sempre, a vibração não está legal. Falei, vamos manter em vibração. Com um olhar a gente se conhece, Ricardo, Elisângela, todo o pessoal ali. Então nós fomos conversando com ela foi se desabafando em relação a um amor que estava perdido, né, com um namorado. Enfim, fizemos a nossa conversa, vibramos bastante, o trabalho foi muito legal. E ao final do trabalho ela chorava e agradecia muito, falando que ali era a última chance da vida dela. E naquelas palavras que tivemos com ela, ela decidiu viver, porque dentro da bolsa dela tinha veneno e era a última chance dela, ela nos disse, que ela iria se matar. Enfim, ela pegou as suas coisas, voltou para a sua cidade, realmente, onde ela morava, e até hoje, graças a Deus, vive a sua vida. E assim, meus irmãos, o que eu quero dizer? O nosso olhar com os nossos irmãos, os nossos sentimentos, alguma coisa diferente, ao contrário, converse, vamos abrir o coração, né? Eu lembro que os meus amigos lembram dessa história. E nós temos aqui, continuando o Evangelho, a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciências que se apoiam na autoridade de seu saber, a ciência, esforçando-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte. Hoje, graças a Deus, a ciência está mudando. Ela está conseguindo falar alguma coisa além da vida, que é a nossa próxima vida, que a morte não existe, né? A morte, ela é do corpo, não da nossa alma, do nosso espírito. O melhor que podem fazer é matar-se? Que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperança poderão propor-lhes? Nada além do nada. De onde é forçoso concluir que seu nada é o único remédio heróico? A única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele? Do que deixar para mais tarde, aumentando assim o seu sofrimento? A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula, quer dizer, injeta, né, em muitos a ideia do suicídio. E os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Quer dizer, aqueles que provocam o suicídio também é responsável para aqueles irmãos. Enfim, a ciência, ela vem, de uma certa maneira, tentando comprovar a lei da reencarnação, que existe vida após a morte. Assim, a física quântica também vem junto à ciência unir esta força para poder mostrar, através das energias, através desta física maravilhosa, mostrar que existe algo além da matéria, que são as energias, as vibrações, um outro ser. A gente sabe que na parte da psicologia, Freud, ele teve missões aqui na Terra, na parte da psicologia. Ele estudou a parte do inconsciente, assim chegando até a primeira infância. E ele notava que era estranho, mesmo chegando à primeira infância, no inconsciente tinha informações que não era daquela vida. Então ele estudou cada vez mais. Ele chegou também a fazer parte, então, de estudo de telepatias, aonde que ele foi se aprofundando, e Freud também participou de sessões espíritas,
para que pudesse dar conclusão aos seus estudos. Freud, ele fez essas pesquisas e quase chegou a falar da reencarnação. Mais um pouquinho voltaremos a falar de Freud e Jung. Jung também, ele chegou sim na reencarnação. Aonde eu quero chegar? A gente vai entender isso em relação ao suicídio. Jung também, ele pesquisou, só que ele teve uma matéria concreta assim, falando da reencarnação, pois era uma prova de uma maneira pessoal. Ele não levou isso em consideração, não teve dados científicos, então ele montou todo um contexto a respeito da reencarnação. Mas desse jeito, do mesmo jeito que ele montou, ele deixou guardado, ele não publicou, porque ele achou que sem provas científicas não conseguiria divulgar a reencarnação. Enfim, hoje, eu não sei falar inglês, eu não sei se o nome dele está certo, mas um dos pais da psicologia, Shonouda Nassamy, ele está escrevendo as cartas de Jung. Quem sabe ele vem aprofundar-se na reencarnação e revelar, através da psicologia, essa nova ciência que vem da religião, explicado pelo Espiritismo. E tudo isso foi dito por Joana de Ângeles, em seu livro Homem Integral. Nosso irmão Ivando, e gentilmente Ivando está falando também nas nossas lives do Centro Espírita Nova Luz. Muito obrigado, Ivando, pela divulgação do Homem Integral, escrito por Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles também, quem é Joana de Ângeles? Antes de falar, Joana de Ângeles, ela faz parte da equipe do Espírito de Verdade, junto com Jesus e mais outros integrantes. Ela escreveu também 2 partes do Evangelho segundo o Espiritismo, que ela fala equipe espiritual, né? Ela fala itens do Evangelho, ela fala do capítulo 9, a paciência, do item 7. E também ela fala dar-se-á, aquilo que tem, do capítulo 18, do item 13 ao 15. E Joana de Ângeles encontra, assim, no plano espiritual, com os nossos irmãos, o Freud, enfim, e revela a eles que a missão dele era revelar a reencarnação na Terra. E com a reencarnação, ela explicada, entendida, nós vamos ver que o suicídio, ele não é bem-vindo à nossa vida. Nós vamos explicar um pouco mais do suicídio, né, de uma maneira mais clara e, assim, uma maneira com amor, que nós dissemos a respeito da família, prestar mais atenção em nós, filhos, em nós pais, em nós avós, tios, enfim. A gente pode ajudar. E como amigo também, sempre levar uma palavra amiga. Na parte 4 aqui. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O túmulo, mas em condições inteiramente novas, dai a paciência e resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Dai, numa palavra, a coragem moral. Nós temos que ter coragem para enfrentar os nossos problemas, os nossos defeitos. Nós temos que ter coragem. Ele foi corajoso de se matar. Não. Corajoso é aquele que enfrenta. Infelizmente, há uma frouxidão moral naqueles que fazem e praticam o suicídio. A gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para ajudar esses irmãos. E dessa maneira, o Espiritismo ele vem com um papel de poder ajudar a todos aqueles que precisam, a todos aqueles que necessitam. O Espiritismo tem ainda a esse respeito outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas, revelando suas situações infelizes, através das comunicações nos trabalhos feitos. E prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, o sofrimento temporário
em lugar do eterno, nem por isso é menos terrível. E sua natureza dá o que pensar, e quem quer que seja tentando a deixar este mundo antes da ordem de Deus. Então, é dessa maneira que nós vamos relacionando as coisas. Deus nos dá a vida. Deus nos dá a oportunidade de viver cada vez mais. Então, vamos aproveitar. A gente comentou aqui que nos trabalhos espíritas existem as comunicações dos irmãos espirituais. E ali estão pais, mães, filhos, parentes, amigos e pessoas desconhecidas, inimigos do passado ou amigos do passado, enfim. Nessas comunicações, vamos focar no suicídio. Eles se comunicam. Eles mostram que a vida não termina depois que eles ceifaram a sua própria vida. E eles mostram o quanto eles sofrem no plano espiritual. Porque eles tiraram a própria vida. E Deus nos disse, não matarás. E quem matar será réu no juízo. Então ele está ali, vamos dizer assim, pagando por um crime que ele fez consigo mesmo. E dessa maneira, só o amor, só as orações irá ajudá-lo nessa situação e principalmente o seu próprio arrependimento. É dessa maneira que ele vai melhorando-se. Algumas religiões, nós não vamos citar nomes, mas nós vamos falar com respeito, com carinho, porque nós respeitamos todas as religiões. Eles exorcizam, e mal eles sabem que esse exorcismo, em cima daquele irmão que recebeu, entre aspas, ou incorporou, vamos dizer assim, num linguajar, um espírito. E mal imagina que às vezes aquele irmão pode ser um ente querido que necessita de ajuda. Então a mediunidade ela tem que ser educada, ela tem que ser estudada e praticada de uma maneira como uma escola, aprendendo cada vez mais, para que possamos sim dar oportunidades a esses irmãos nas suas comunicações para eles nos revelarem o que sentem e podemos ajudar também, como ajudamos. Algumas falam em amarrar, em queimar. Nessa maneira, nós estamos vibrando para esses irmãos. E nessa maneira, nós estamos causando males a esses irmãos. Então vamos pensar, quem sabe pode ser a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso amigo, alguém que já partiu desta vida. Então vamos aprendendo, meus irmãos, a educar a nossa mediunidade, a estudá-la e poder tratar esses irmãos com mais carinho, com mais amor, e assim eles poder revelar-nos o quanto é belo viver num plano espiritual quando vivemos em uma vida de pleno amor. E também quanto sofremos no plano espiritual, se assim tivermos a nossa vida desregrada. E a mediunidade, ela não é assim algo desconhecido. Às vezes, ela só não é estudada. Ou ela é tratada com outro nome em outras religiões. Vamos lembrar que a mediunidade ela vem de muitos anos. Uma das primeiras psicografias feitas e escritas e gravadas até hoje foi os 10 Mandamentos por Moisés, que da maneira daquela época psicografou sim aqueles mandamentos de Deus, que foi dito a ele e escrito por ele. Dito a ele através de Deus, enfim. E uma maneira de ajudarmos os nossos irmãos em perigos, irmãos que sofrem no plano espiritual, é o trabalho de desobsessão. Nos centros espíritas, onde existe um centro sério, é óbvio, um centro que pratica a caridade, o amor para com esses irmãos necessitados. E assim, esses trabalhos, eles podem ajudar, aliás, podem não, esses trabalhos ajudam esses irmãos que tanto necessitam. E o espiritismo, a mediunidade, é algo que tem que ser estudado afinco, com muita serenidade, com muito respeito e muita dedicação. É dessa maneira que nós vamos aprendendo a viver melhor na terra e com os nossos irmãos, vamos assim dizer, do céu. Um filme bom para a gente assistir e aprender a parte do umbral, ele é bem light. Chama Nosso Lar, de André Luiz, psicografado no livro, de Chico Xavier.
Nosso lar é um exemplo de um plano espiritual, de um lado bom e de um lado trevoso, que é um umbral que se mostra. Falamos umbral, algumas religiões falam inferno, outras purgatório, enfim, é a mesma coisa. Só muda as palavras, mas todos nós temos que aprender a nos amar. Enfim, numa finalização da última parte do Evangelho, o espírita tem, portanto, para opor a ideia do suicídio muitas razões acerca de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que espera, que foge de um mal para cair no outro ainda mais demorado e mais terrível, que é matar-se. Que se enganam ao pensar que ao se matar, irá mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo, com as pessoas de sua afeição que lá esperam encontrar. De tudo isso, elas pensam que se matando, às vezes irão encontrar com entes queridos que já partiram. Pelo contrário, vão se afastar e muito mais, porque o nível de vibração daqueles que partiram naturalmente é diferente do nível de vibração daqueles que mataram. Então, as sintonias não se igualam. Então, um ficará, vamos dizer assim, de uma maneira popular. Um ficará no céu e outro ficará no inferno. Né? O inferno da sua tristeza por matar-se. E o outro no céu por ter feito coisas boas. Mas nós temos que entender a lei de ação e reação para compreendermos isso. Para falar um pouco da nossa vida, nós temos que falar de fluido vital. Fluido vital são as energias que nos dá a vida. E fluido cósmico universal é o fluido construtor. Ele é como se fosse a maior tabela periódica universal, o fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal, ele construiria, vamos dar um exemplo assim, o carro. Ele constrói o carro. O fluido vital é a gasolina que dá a vida. Nosso corpo é construído pelo fluido cósmico universal. A nossa vida, a nossa energia, os nossos movimentos, o nosso pensamento é do fluido vital, que nos dá a vida. Então nós vamos falando do fluido vital. Porque nós sofremos quando nós matamos ou somos viciados em alguma coisa, né? O fluido vital nos é dado uma quantidade de fluido para vivermos nesta terra. Assim, esse fluido vital, ele vai descarregando durante a nossa vida e durante ao acordar e até dormir. Então, ao dormir, nós recarregamos o nosso fluido vital. Ao alimentar, nós recarregamos o fluido alimentar, o fluido vital, com alimentos naturais. No momento de más vibrações, no momento de desequilíbrio, um passe, uma oração, um descanso, uma meditação também faz parte de uma energização de fluido vital. O passe é uma transmissão de fluido. Então, dessa maneira, nós vamos recarregando nossa energia. Quando vem a suicidar-se, a gente corta esse fluido vital. Então, esse fluido vital ele vai ser gasto, vamos dizer assim, no plano espiritual, só que de uma maneira dolorida. Por isso que nós sofremos ao matar-se, muito mais do que na Terra. Porque além dos sofrimentos que vamos carregar daquele problema pelo motivo da morte, nós vamos carregar ainda o motivo de matarmos-nos. Então, vai aumentando o nosso sofrimento. O fluido vital, então você vai passar um tempo com esse fluido vital num umbral, vamos dizer assim. E ao cessar, você vai entrar também novamente num tratamento. E ao reencarnar, você viverá novamente aquele tempo que você abreviou a tua vida. Porém, carregando a dificuldade de uma vida anterior, que você se matou, então você vem com um problema da sua morte.
Se você se enforcou, você vem com problemas na garganta, se você deu um tiro na cabeça, problemas cerebrais. Muitos dos problemas, dos desajustes da saúde, são todos de vidas passadas ou dessa mesma vida, através das nossas vibrações, dos nossos atos, das nossas falas, das nossas palavras, enfim. Dessa maneira, nós vamos vivendo cada vez melhor. Amai-vos uns aos outros, esse foi o legado que Jesus nos deixou. E dessa maneira nós vamos vivendo, procurando viver melhor. Se estamos desequilibrados, elevemos nosso pensamento a Deus, conversamos com Jesus, pedimos ajuda a um irmão, a alguém. Como eu disse, família é para isso. Converse com seus avós, com seus tios, pais, ou alguém que você se relaciona. Demonstre o seu carinho sincero ou a sua necessidade. Enfim, é dessa maneira que nós vamos vivendo cada vez melhor. Frase de Kardec. E voltando na primeira pergunta. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Uma frase de Kardec que é muito bonita, que fala da nossa vida, o nosso crescimento, o nosso futuro e nosso retornar. Essa frase eu lembro do Alessandro Bigueto, um grande amigo, companheiro, também palestrante, mora em meu coração e também faz a divulgação do espiritismo por aí afora. Um abraço, meu amigo e meu irmão. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir. Tal é a lei. É uma frase que ela está escrita no frontispício do dolmen, que nada mais é do que a lápide de Allan Kardec. Para vocês terem uma ideia, em formato de um dolmen, só o teto dessa lápide tem 6 toneladas. É um monumento onde ele está enterrado, aliás, ele não, o seu corpo está enterrado na França. E é uma frase que nos ensina que temos que nascer sim, temos que viver sim, temos que morrer o corpo, porém, naturalmente. Um palestrante nos diz assim, morra jovem, porém o mais velho possível. Quer dizer, morra bem, com saúde, com amor, com felicidade, com a família a seu lado. Prevaleça a família, por mais problema que a família esteja. Converse, sente, não se separe. Procure fazer o melhor. Ame seus filhos, ame sua esposa. Um beijo, meu amor, te amo. Minha esposa, minha primeira dama, minha rainha e minha companheira, que sempre está ao meu lado junto aos meus filhos, graças a Deus. Quando a gente fala de suicídio consciente e inconsciente, nós temos que lembrar que o suicídio consciente é aquela pessoa que se matou. Inconsciente, olha, meus amigos, vamos ser sinceros, a fofoca é um suicídio inconsciente, a gula é um suicídio inconsciente, os vícios em geral é um suicídio inconsciente. Nós estamos deteriorando o nosso cérebro através dos nossos, os nossos neurônios sendo deteriorados, a nossa saúde, a nossa vida. Lembra que eu falei do fluido vital? Tudo isso faz parte da reenergização do nosso corpo e fluido vital. Com os nossos vícios, nós estamos deteriorando também o nosso fluido vital. E se nós estamos diminuindo o nosso fluido vital, nós estamos diminuindo a nossa vida. Porém, falecendo antes da data marcada. A gente pode falecer antes? Sim, nós nos matamos cada dia se não nos vivermos bem. Nossa alimentação saudável, nossos pensamentos fluem coisas boas, as nossas palavras com amor e carinho, os nossos olhares com um profundo olhar que Jesus tinha. Um dia a gente chega lá, os nossos ouvidos ouvem e emana coisas boas. Não critiquem, fale de amor, pensem no amor, façam o amor. E assim nós vamos dizendo que tudo isso é cobrado na nossa consciência. E aí, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta 621. Onde está escrito as leis de Deus? As leis de Deus está escrito em nossa consciência. Ela nos cobra. E cobrando, a gente pode melhorar. Porque a gente pensa e reflete. Preciso fazer o melhor da minha vida. Não tenho que tirar a minha vida.
tenho que amar a minha vida, tenho que fazer o melhor para a minha vida. E assim, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? É uma brincadeirinha que a gente faz para poder descontrair. E para a gente poder finalizar, o maior direito do homem, vindo das leis de Deus, é respondendo esta pergunta, o de viver. Essa pergunta 880 do Livro dos Espíritos nos ensina que viver é a melhor coisa que existe. Viver amando. Temos dificuldades. Quantas pessoas? Pirapitingui, Santo Ângelo, Ferraz de Vasconcelos, Casas de Davi, Fogo Selvagem, André Luiz, são irmãos que nos dão exemplo, e muitos outros, às vezes, dentro da nossa casa. Irmãos estropiados, cegos, surdos e mudos, que cantam, que sorri, que agradece a vida todos os dias, sem exceção. E nós, saudáveis, com o corpo são, às vezes reclamamos, maldizemos. Vamos fazer diferente. Vamos vibrar boas energias para que possamos estar sempre bem. Uma dica de coração: ao deitar-se, façamos uma oração para que Deus nos leve aos céus, aos planos espirituais, para estudarmos, para aprendermos mais sobre a vida de Jesus, sobre Deus, sobre a nós mesmos. Vamos ser psicólogo de si mesmo. E ao acordar, vamos pedir proteção a Deus, proteção no meu lar, na nossa família, no meu trabalho, na escola, na via pública, enfim, onde estejamos. E proteção para todos aqueles que estão ao nosso lado. Uma dica para que possamos finalizar esta live, uma música para podermos escutar. Essa o Ezequiel conhece muito bem, meu amigo também, irmão, divulgador do Espiritismo, ele é fã do Raul Seixas. Uma música que podemos escutar e refletir acima desta live, onde que fala assim da vida, da morte, da proteção que temos que ter com nós. Essa música do Raul Seixas chama Tente Outra Vez, né? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. A água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. É de se batalha que se vive a vida. Um trechinho desta música e escute. Você vai ver o quanto de grandeza tem nesta música que nos ensina a viver cada vez melhores. Raul Seixas, ele nos deixou um legado muito bonito se a gente prestar atenção. Não em todas, mas na grande maioria de suas músicas. O Ezequiel é muito fã dele e gosta dele. E assistam também Amigos da Luz, no canal Amigos da Luz. Ele, através de uma maneira muito legal, muito bonita, eles nos ensinam com alegria e com um sorriso, um espiritismo muito divertido, sério e bem respeitado por esses irmãos que divulgam de uma maneira artística, né? Vamos para a nossa oração final. Deixa eu colocar a minha musiquinha aqui. Ainda bem que hoje eu não esqueci ligado a musiquinha. E nós vamos assim, fazendo a nossa oração. Essa oração eu não consegui aprendê-la inteira ainda, então eu vou lê-la, né? Vou ler essa oração e dessa maneira vamos estar juntos vibrando. É uma oração que se chama Oração e Luz. Essa é uma oração do livro do Carlos Bacelli, psicografada pelo irmão Paulino, né? Um abraço, Carlos Bacelli, também um divulgador do Espiritismo. Senhor Jesus, divino amigo, que a tua luz se faça em nosso favor. Espíritos extremamente necessitados de sua compaixão, não nos deixes, por mais tempo, equivocados no caminho do mal, errando à distância de teu infinito amor, que nos redime das trevas, da própria ignorância. Auxilia-nos neste momento, a nós,
e aos nossos irmãos que trancam o coração ante os reveses da vida e os golpes da provação. Que vejamos, Mestre amado, no sofrimento, o abençoado cinzel que nos livra das arestas da imperfeição e nos amplia os horizontes do entendimento. Que a tua bondade, que a ninguém desampara, interceda em nosso benefício, tocando o coração daqueles que não conseguimos tocar com as nossas palavras. Estamos em tuas mãos. Cumpra-se a tua vontade. Entretanto, pedimos-te uma nova oportunidade de prosseguirmos aprendizando que nos compete, embora, Senhor, o diminuto aproveitamento que revelamos diante das lições de cada dia. Convence-nos, Senhor, de uma vez por toda, que apenas te seguindo os passos, não nos perdemos nos escuros labirintos das desventuras, onde a dor nos respeita os menores movimentos. Não consista que persistamos espalhando a destruição e a lágrima, qual se nada mais lográssemos que semear espinhos na trajetória que empreendemos. Todos suspiramos, ó Pai, pela Tua presença. Vem, Senhor, vem a nós e interceda com o Teu poder, do Teu amor, em nosso benefício, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, meus amigos, por mais esta oportunidade. Hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Um abraço a todos. Durmam em paz, que assim seja.